Tá gravando? Tá gravando. Bem-vindos à aula número 5 e hoje, a pedido de muitos, eu vou falar de como plantar no vaso sem segredo, certo? E vamos ter o nosso plantio produtivo. Bem, gente, é o seguinte, na aula de hoje eu vou explicar um negócio que, como eu falei, é sem segredo. Por quê? Eu já gravei 4 aulas explicando fatores básicos para você estar plantando, certo? O que é que vai acontecer nessa aula? Eu vou pegar tudo o que eu falei e trazer para dentro de um vaso, certo? O que acontece? Quando a gente fala de plantar no vaso, a gente está trazendo um sistema mais controlado, um sistema menor, onde tem muito mais instabilidade. O que significa isso? Significa que a quantidade de água que eu exagerar no chão, o chão tem como drenar essa água e não tem problema com a planta, certo? Porque tem muito mais volume de terra ao redor da planta. Diferente no vaso. No vaso tem que ter mais controle, mais cuidado. Por quê? Porque é um ambiente mais fechado, é um sistema mais fechado, certo? Onde a gente fazendo uma diferenciação muito grande, por exemplo, da irrigação, pode encharcar a raiz da planta e pode ter uma influência no seu desenvolvimento, certo? Então é só um detalhe que eu estou querendo explicar para vocês. Logicamente, existem outras coisas que eu vou estar falando aqui, mas é basicamente isso. Tudo que a gente faz no plantio no chão é diferente no vaso em proporções menores. Só isso, certo? Então, o que eu vou falar aqui vai ser um pouco repetitivo para quem assistiu as 4 aulas, mas eu vou estar aqui explicando em como você observar o seu vaso e fazer uma escolha certa, certo? Bora lá. Primeiro, como preparar o vaso? Primeira coisa é a escolha do vaso. Como é que você vai escolher o vaso? Você tem que observar qual é o tamanho da planta, certo? Por exemplo, eu posso plantar no vaso alface? Pode. Eu posso plantar coentro? Posso. Eu posso plantar um pé de uva? Posso. Só que o tamanho de um vaso para um pé de alface desenvolver é diferente do tamanho de um vaso para um pé de uva desenvolver. Tendo em vista que os dois têm estruturas diferentes, raízes diferentes e a frutificação também é diferente, certo? Então, para um vaso de alface, eu preciso de menos espaço do que um vaso de uva ou um vaso de goiabeira, certo? Um vaso, por exemplo, de amora, ele pode ser um intermediário entre o vaso de alface e o de goiabeira ou de uva. Por quê? Porque são plantas diferentes e estruturas diferentes. Então, primeiramente, você vai observar o seu espaço na sua casa, observar se tem luz direta, certo? Você não pode plantar numa sombra onde pegue só 1 hora de sol. Então, esses detalhes você tem que observar. Como eu disse, a mesma coisa que você tem que observar nos outros, que é no chão, certo? Hora de luz, irrigação, tudo isso é o que a gente vai trazer para o vaso. Bem, como eu vou escolher esse vaso? Qual o tamanho ideal para o vaso? Eu vou mostrar aqui para vocês a situação do tamanho da raiz, certo? A gente tem que observar primeiramente qual é a estrutura da raiz da planta, tá bom? Aqui. Bem, nesse exemplo aqui, eu estou usando tomateiro. Se eu quiser plantar um pé de tomate num vaso, qual o tamanho aí bom para eu estar plantando? Bem, o vaso, a raiz do tomate, desculpa, a raiz do tomate tem uma profundidade de mais ou menos 1,5 m. A gente não vê, mas a raiz do tomate está indo lá para o fundo da terra. O que acontece? Isso quer dizer que eu vou ter que ter um vaso de 1,5 m de profundidade para plantar o tomate? Pode ser, se você fosse levar em consideração que você vai colher de 10 a 12 quilos de tomate por pé, certo? Ou por metro quadrado. Então, digamos assim, se eu for colher 8 quilos, se eu quiser colher 8 quilos, eu vou tentar seguir esse padrão, que seria um vaso de 1 m de profundidade. É muito grande. Mas, bora dizer assim, Eric, eu não quero produzir
um 7 quilos de tomate, certo? Eu prefiro ter 3 pés de tomate, você pode fazer isso, 3 pés de tomates em estágios diferentes de crescimento, um plantado agora, um com estado vegetativo inicial, o outro com estado vegetativo começando a floração e o outro já produzindo e colhendo. Você pode ter de 4 a 5 pés em estágios diferentes em um vaso. Logicamente você não vai estar colhendo 7 quilos por planta, 8 quilos, 10 quilos por planta, mas vai estar colhendo aí 5 quilos. Tendo em vista que um tomate tem mais ou menos 150 gramas, vamos arredondar para 200 gramas para ficar fácil. Então, você estaria colhendo aí 15, 20 tomates por planta. Poxa, para um consumo pessoal, isso é muito bom. Para um consumo da família, isso é muito bom, certo? Porque você vai estar colhendo aí de 20 tomates e aí você pode plantar mais tomates por mês. E isso daí vai ser da sua escolha, certo? Então, o vaso que eu vou usar aqui, vamos dizer que se eu não vou estar produzindo de 7 a 10 quilos, eu vou produzir a metade, 3,5 kg a 5 quilos, por aí. Então eu vou plantar num vaso de 60 centímetros de profundidade. É um tamanho bom, dá para produzir bem, certo? E eu vou escolher um vaso que não venha interferir no desenvolvimento da planta. Tem vídeos que mostram o pessoal plantando em garrafa. Tem, mas eles vão produzir pouco. O pé de tomate ele vai do tamanho dele. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o desenvolvimento do tomate é o que? Ele cresce, dá um cacho de flor, essas flores viram os frutos. Depois cresce mais um pouquinho, fruto, cresce, cresce, cresce. Tem pé que só chega a ter 5 floração. Porque está numa garrafa, porque está num pote pequeno. Se ele tiver no chão ou num vaso grande, ele vai ter 7, 10 florações. E isso vai ser o que? Aumentando a produtividade da planta. Porque quanto mais a raiz cresce, mais o desenvolvimento da planta vai também crescer. Certo? Isso é exemplo do tomate. Vamos para outro exemplo que é da goiabeira. Qual o tamanho de uma raiz ou o tamanho de um vaso para a goiabeira? Bem, aqui está dizendo assim, ó, a goiabeira as raízes se encontram na faixa de 1 metro de profundidade e uma distância do tronco de 1 metro. Então quer dizer que 1 metro de distância, isso é um raio, né? Então é um diâmetro de 2 metros por 1 de profundidade. Então isso é 2 metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então são 2000 litros para ter um desenvolvimento de uma goiabeira que produza, em média, até o pessoal aí que assistiu a aula de adubação vai ver lá, que produz em média 70 quilos por ano. Então, se eu quisesse simular um vaso para ter 70 quilos por ano, certo? Eu ia comprar uma caixa d'água de 2000 litros para eu poder simular o solo. Só que entra na situação que eu falei do espaço. Às vezes a gente não tem espaço suficiente para colocar uma caixa d'água de 2000 litros. Não tem condição, é muito grande. Então o que acontece? Você vai trazer uma situação de plantar num vaso menor. Uma caixa d'água de 1000 litros ia colher aí 30 quilos por ano. 1000 litros, não tenho condição de 1000 litros. Então, uma caixa d'água de 500 litros ia colher 15 quilos por ano. Eric, 250 litros? Tem como? Tem. Só que aí você vai colher 7 quilos por ano. Uma caixa d'água de 250 litros. Se você dizer assim, Eric, eu não consigo ter uma caixa de 250 litros. O que é que vai acontecer? Você vai plantar num vaso de 150 litros. E aí, você vai ter condição de colher aí, foi 70, 2000 litros, 1000 litros, 30, 500 litros, 15, 250 litros, 7,5 kg, vai colher aí 3 quilos de goiaba. É um vaso, gente, é um vaso. Então, assim, nessas situações,
você dá para perceber que não tem como você colher uma produtividade de 30 quilos em um vaso de 150 litros. Por quê? Porque ia ter que ser necessário pelo menos, pelo tamanho do desenvolvimento da raiz, certo? Pelo desenvolvimento da raiz, pelo menos um vaso de 1.000 litros para colher esses 30 quilos por ano. Então você tem que observar essa situação de produtividade. Então assim, tá coçando demais, mano. Enfim, ao vivo é assim mesmo, ao vivo entre aspas, né? Porque eu tento gravar as aulas da forma mais fiel possível. Enfim, é, tamanho da água, sim, tamanho da raiz. Então você tem que ver o tamanho da raiz. Se a raiz não desenvolver tanto, não tem como ter a mesma produção se estivesse no chão. E outra coisa também, o espaço, né? Então deu para vocês entenderem que vocês podem sim implantar qualquer frutífera, certo? Agora, logicamente tem que ter um bom senso, né? Não tem como plantar um pé de coco, a não ser que vocês queiram plantar um pé de coco numa caixa d'água de 1.000 litros. Pode, dá. Mas, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um bom senso que ninguém vai plantar um pé de coco em casa, num vaso, né? Então, assim, tem essa situação de você observar o tamanho da raiz. Eu vou dar esses exemplos aí, exemplos, porque a gente já está em 10 minutos de aula, 11. E se eu for falar de todas as frutíferas, vai ficar muito longo o vídeo. Então, uma dica é você observar o tamanho da raiz para ver a quantidade de litros que ocupa, o volume que ela ocupa. Como é que você faz isso? Você calcula aqui, ó, 100 vezes 100, certo? É uns 100 metros aqui, ó, 100 metros de profundidade, vezes uma distância, como tem aqui do tronco de 1 metro. Esse aqui é o raio, é o tronco para o final das raízes é 1 metro. Então, de diâmetro, ele tem aí 2 metros, como eu fiz o cálculo. E nessa situação, você vai ter 2 metros cúbicos, porque ele tem 1 metro de profundidade. Com 2 metros cúbicos, cada metro cúbico, de novo, 1.000 litros. Então, por exemplo, se você tivesse um pé de uva, por exemplo, que é um pé menor do que o pé de goiaba, pelo menos as uvas americanas, digamos que ele tenha 1 metro de diâmetro, a raiz tenha 1 metro de diâmetro, e ela tenha 50 centímetros de profundidade. Então quer dizer que ele tem um tamanho de meio metro cúbico. Isso significa que com 500 litros eu posso suprir a necessidade da planta, do tamanho da raiz. Então eu posso ter uma uva Isabel, uma Niagara, dentro de um vaso grande, de uma caixa d'água e produzir igual fosse no chão, certo? Então esse é um exemplo e eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode colocar na descrição, no comentário aqui abaixo do vídeo que eu vou estar respondendo para vocês. Ou se você for do grupo lá, eu posso estar respondendo de novo no áudio para tentar explicar melhor. Certo? Vamos continuar aqui a sequência da aula. Deixa eu colocar aqui de volta. Aula. Aqui. Pronto. Falou sobre a escolha do vaso, certo? Agora o solo. O solo. Se você for plantar na sua casa coisas pequenas e tiver vasos pequenos para plantar, eu aconselho comprar uma terra já pronta, certo? Não fazer essa mistura de terra com areia, certo? Compre já uma areia já pronta, um pouco de terra vegetal, que já vai ter uma matéria orgânica, com a terra, um substrato para o vaso. Por quê? É muito menos trabalho, já tem a medida certa para dar, um desenvolvimento bom para sua planta. E outra coisa, já tem alguns nutrientes. Algumas situações já vem com um pouco de adubação dentro dessa terra, certo? E às vezes é um custo que vale a pena você pagar. Bora lá.
Deixa eu aumentar aqui o espaço. Mas, digamos que você queira fazer. Você pode pegar a terra aí do seu quintal, ou a terra do vizinho. Tem que ter cuidado, como eu já falei em outros vídeos. Cuidado para não ter doenças nas terras que você for pegar. Logicamente vai ter alguma praga, algum parasita. Infelizmente tem. Mas por isso que eu aconselho comprar a sua terra, porque você sabe que a terra não tem doença nenhuma. Vai ser uma terra boa. Certo? Compre em local certificado também para não comprar, por exemplo, num garden que tem um barranco e eles tiram aquela terra daquele barranco. Então você tem que tomar cuidado nisso. Mas tudo bem, digamos que você não quer gastar dinheiro com isso e queira fazer da sua casa. Tem a situação aí do amigo aí do grupo, o Daniel, que ele tem, se eu não me engano, é o pai dele, o sogro dele, que tem um sítio. E o que é que pode se fazer? O exemplo aí do nosso amigo Daniel, você pode também fazer, que é o seguinte: pegar a terra que tem no sítio, certo? Juntar com areia. Logicamente, se o sítio tiver uma terra arenosa, não precisa misturar areia, certo? A quantidade de areia aqui vai depender da estrutura do solo. Por exemplo, se for aquele solo argiloso, você vai colocar mais um pouco de areia. Se for um solo argiloso, você bota metade de areia. Como assim? Se você pegou um solo argiloso e você pegou uma lata, certo? Um balde de 10 litros, você vai pegar 5 litros de areia e colocar misturando. Para quê? Para ficar um solo mais solto. Se no caso a terra já for arenosa, você não coloca areia, certo? Mas você vai usar areia para estruturar o vaso de toda forma. Então segura essas situações de areia, certo? Proporção. Normalmente, se for aquela terra de mata, digamos assim, uma terra preta ou uma terra com uma, é argilosa, mas não tem tanta argila, você vai colocar essa proporção de 10 litros de terra para 5 litros de areia, certo? Normalmente eu faço isso. Aí vem a pergunta, Eric, foi o que aconteceu no outro vídeo que eu falei sobre a pasta bordaleza. Eric, 10 litros é muita coisa, lógico que é muita coisa, gente. Eu estou falando uma situação de da minha plantação. Eu uso 10 litros mesmo, porque eu tenho muitas plantas. Quer dizer, 10 litros é o suficiente para eu passar em todas as plantas, certo? Então você vai ver a sua proporção. Pode ser que 15 litros de terra, nessa situação aqui, 15 litros de terra, seja pouco para você. Mas aqui eu estou falando a proporção. Se você usar, por exemplo, 20 litros de terra, você vai usar 10 litros de, de areia, certo? É uma proporção, gente. Tem que saber usar a proporção também. Adubo. O adubo da aula número 2, já estou começando a ficar complicado, porque já estou fazendo muitas aulas e você confunde um pouco. Na aula número 2, sobre adubação, eu falei sobre a quantidade de adubo. O que é que vai acontecer? Você vai usar proporcional ao tamanho do vaso e ao tamanho da planta que você vai querer. Por exemplo, como eu disse, se você no chão vai usar 10 quilos, olha só, 10 quilos de esterco para uma planta, uma goiabeira. Vou dar o exemplo da goiabeira porque eu falei dela no início do vídeo. Se você vai usar 10 quilos de esterco para uma goiabeira que está no chão, onde ela está ali com 2.000 litros de terra, digamos assim, a proporção, se eu for colocar num vaso de 200 litros de terra, eu vou usar 10%, porque o tamanho do vaso é 10% o tamanho do chão, né? Do volume da raiz. Então, assim, se eu estou com 10% do volume, eu vou ter 10% da produção. No caso, se eu ia produzir 70 quilos, 50 a 70 quilos no chão, eu vou produzir de 5 a 7 quilos no vaso de 200 litros. E o adubo, se eu ia colocar 10 quilos de esterco no chão, eu vou colocar 1 quilo de esterco no vaso.
por ano, aquela adubação anual, certo? E aí chega a situação de dizer assim, Eric, e os outros compostos? O pessoal que fez churume, lembre-se que o churume coloca 5 litros do churume, que o churume eu já também falei, acho que foi no primeiro vídeo, eu falei sobre como faz o churume, na primeira aula que eu fiz, a quantidade, mas eu vou repetir aqui, como eu disse, a aula vai ficar repetitiva porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. Você coloca 1 kg de um composto, como torta de mamona, farinha de osso, humus de minhoca, cinza, enfim, ou qualquer outro adubo que você tenha aí disponível para você. Você coloca 1 kg desse adubo e você vai diluir em 10 litros de água. Proporcional. 1 kg para 10 litros. Eric, eu vou usar os 10 litros? Não, é um exemplo que eu estou dizendo para o pessoal que está no chão. Certo? Então, eu estou dando a receita de novo, como eu disse. Então, numa planta do tamanho do pé de goiaba, eu vou usar 5 litros. Certo? Uma pé de goiaba eu vou usar 5 litros, porque é uma planta média. Não é grande como pé de manga e não é pequeno como alguns pés de uva. Ela é médio. Então eu vou usar 5 litros do chorume. Certo? Só que, lembrando, se eu vou usar 10% dessa proporção para o vaso, então eu vou usar meio litro, certo? Meio litro para o vaso. Então você vai usar a mesma proporção que você usou para dentro do solo no chão, você vai usar no vaso agora. Então você vai usar meio litro do chorume, todo mês um chorume diferente, uma composição diferente, para que a planta tenha nutrição diferenciada durante o tempo. E outra coisa, você tem que lembrar que o vaso, como eu falei, tem uma instabilidade muito grande. Então você não pode colocar muito adubo nela. Muito adubo. Então tem que seguir uma proporção assim. Se você vai ter um volume de raiz menor, quantidade de adubo menor, você também vai ter uma produção menor. Então tudo no vaso é menor, tudo é mais controlado. Você não pode exagerar em nada, certo? Pronto, essa questão da adubação. Matéria orgânica. Você vai misturar. Eu até falei um pouco aqui, ó, que eu ia falar aqui, ó, como manter a planta. Então, isso que eu falei aqui sobre a adubação para manter a planta, já ia falar aqui, tá bom? Então, já falei aqui, vou até botar aqui, ó. Adubação, que foi o churume. Ok. Ah, tá ok, já falei. Depois eu vou seguir os outros assuntos. E a mesma coisa é a situação como eu falei do esterco. O esterco normalmente a adubação anual que a gente faz, certo? E eu vou explicar sobre a questão da adubação anual e poda aqui, ó, como manter a planta. Então fique ligado que eu vou mostrar a época de poda e como você observar a época da poda na sua região. E o que eu falei também na aula 1, já falei isso na aula 1. Mas quem está chegando agora na aula vai entender melhor essa situação, certo? Matéria orgânica, eu falei também na aula 1 e falei na aula 2 de adubação a importância da matéria orgânica. O que é que você tem que fazer? Pelo menos 30% do composto, então, do composto não, da composição da terra do vaso tem que ser matéria orgânica. A influência da matéria orgânica é soltar ácidos para mineralizar o adubo para a planta conseguir se alimentar. E isso eu falei muito melhor na aula 2 sobre adubação. Eu expliquei muito melhor sobre isso. Então, eu não vou ficar repetindo muito o que eu já disse. Se nessa aula aqui vai ficar com 3 horas, porque é uma coisa que eu estou trazendo uma novidade que é sobre o vaso. E eu já dei 1h20 mais ou menos só sobre adubação. Entendeu? Então, se você quiser saber mais sobre a questão da adubação, você pode ir na aula 2 e ver o assunto que eu falei. E lá eu falei sobre a função de cada macronutriente, enfim, eu expliquei muito melhor lá sobre essa situação. E também sobre matéria orgânica e a função da matéria orgânica e para que serve, certo? A muda.
Se eu não me engano, no vídeo, na aula 3 ou foi a 4, eu falei sobre como plantar. Aí eu falei sobre como preparar o solo. Eu falei sobre a questão de como escolher a muda, certo? Então aqui eu vou dar até uma olhada aqui para saber e dizer para vocês qual é a aula especificamente. Só um minuto. Foi a aula 3. Na aula 3 eu falei sobre escolha da muda, eu falei sobre como fazer essas mudas. Foi no final do vídeo. Foi no fim do vídeo. Não lembro qual o minuto agora, mas eu falei sobre a muda. Certo? Mas vamos falar aqui a situação. A muda, você tem que escolher a muda de procedência, certo? Mesmo que você venha plantar para o seu consumo, porque às vezes você pode pegar uma muda que não presta, plantar e de repente você não conseguir colher o que você pretendia, certo? Então tem que tomar cuidado com a questão da muda. Vou mostrar aqui para vocês como faz o plantio no vaso, certo? Quais são as camadas desse plantio. Tá aqui, tá aqui. Bem, como é essa camada? Deixa eu ver se tá aparecendo. Eu tô um pouco na frente. Mas já aqui atrás de mim, certo? Atrás de mim aqui é o fundo do vaso, como vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu pego outra imagem. Para que fique em cima, acima da minha cabeça. Pronto, essa daqui. Vocês estão vendo aqui? Tem um caco de telha. Você pega o vaso, logicamente, o vaso vai depender do tamanho da sua planta, mas o conceito vai ser o mesmo, certo? Você vai ter uma camada de drenagem. No fundo aqui tem um caco de telha. No furo do vaso tem um caco de telha. Para quê? Para pedra, areia, terra não sair, certo? Tem um caco de telha aqui no fundo. E aí vem as camadas. Aí eu volto para aquela outra imagem que está maior e dá para ver melhor. Bem, essa primeira camada aqui é a camada de pedra, certo? Essa camada de pedra, o que acontece? É para drenagem e a fixação das raízes. Então a raiz vai sair da terra, vai vir para a areia e depois vem para as pedras, certo? Isso faz com que a planta se alimente, respire e se fixe. Então a intenção de ter essas camadas é para isso, a fixação e a respiração da raiz, que a raiz também respira, certo? Então, a proporção que eu falei da questão da terra, que é aquele, aquela questão da terra misturada com areia, ou tem gente que usa vermiculita para a areia não ficar tão compacta, e o adubo e a matéria orgânica. Você coloca misturado aqui para ficar esse solo mais airado, um solo melhor. Essa camada aqui de areia é justamente para separar a terra da pedra. Então o que acontece? Você pode usar isso aqui e substituir por uma manta de midim, certo? Uma manta acrílica que vende facilmente em loja de, rapaz, agora me esqueci o nome. Tecido. Ah, esqueci o nome de tecido. Em loja de tecido você consegue achar, certo? Até pronto, já vi também gente colocando toalha no lugar disso aqui. Porque realmente a manta de midim é muito cara. Quer dizer, muito cara não, né? Mas é um custo que se você for fazer 30 vasos para colocar numa varanda, numa, numa laje, fica muito caro mesmo. Acaba aumentando o custo, né? Porque só os vasos realmente tem vaso que chega a R$ 80, R$ 100, R$ 200, tem vaso que chega. E logicamente vai aumentar o orçamento se você fizer isso. Então assim, vai de pouquinho, começando devagarzinho, você rapidamente você está com seu pomar aí e sua horta em vaso, né?
Então essa estrutura, certo? Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui já viu várias vezes esse tipo de estrutura, de como é a camada. E agora eu vou falar sobre a manutenção. E a primeira coisa eu já falei, que é a adubação. Então a gente tem que ter uma manutenção constante de adubação. A irrigação também. Você tem que espaçar mais a irrigação. Existe o pessoal que fala muito sobre Eric, eu tenho que regar todo dia. Não, não precisa regar todo dia, não. Certo? E se você regar todo dia, não precisa também ser em grandes quantidades. Principalmente se for no vaso. Porque o que acontece? Você regando pouco, a planta tem um estresse hídrico, certo? Ela não vai produzir direito. Vai evaporar muito rápido, porque a quantidade que tem de água no solo é pouca, certo? Então existe a evapotranspiração. Isso é outra coisa que eu vou explicar como a planta respira e como ela consegue captar nutrientes da terra. Então eu vou explicar sobre a respiração da planta e aí eu vou falar também sobre a importância de alguns nutrientes, que é justamente, por exemplo, o potássio. Mas enfim, isso aí é para outra aula. Então o que acontece? A evapotranspiração é tirar a água do solo e colocar na atmosfera, digamos assim. Isso é a planta respira. E isso acontece, a transpiração da planta. E ela precisa de água no substrato, mas você não precisa irrigar todo dia. A única planta de vaso que precisa irrigar todo dia são os bonsais. O bonsai precisa irrigar todo dia, por quê? Porque a subestrutura de raiz é muito pequena, o substrato é mínimo. Se você vê algumas plantas de bonsai, a altura não chega nem a altura desse celular, o vaso. Não chega a essa altura. Então, assim, é pouco substrato, poucas raízes, e você tem que estar irrigando ali todo dia, todo dia, todo dia você tem que irrigar. Numa planta para produzir num vaso, certo? Frutífera, você vai irrigar ali de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, tá ligado? Então assim, não precisa ser todo dia, pode ser 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, tranquilo. Não precisa irrigar todo dia. A planta vai ter umidade. Agora, logicamente, você tem que ter uma camada de folha seca em cima. Uma camada morta, né? Eu não sei porque eu usei aspa, porque realmente é morta a camada. Que é uma camada seca de grama, de folha, bagaço de cana, serragem. Aí o pessoal fala, meu Deus, Eric, você está falando de usar serragem. Eu vi vários vídeos falando que serragem faz mal. Não, a serragem não faz mal. O que faz mal é colocar qualquer tipo de matéria orgânica próximo do tronco. Principalmente de plantas com tronco mole. Por quê? Porque realmente acontece um processo de decomposição, certo? Vai sair aqueles ácidos que eu falei. Aquele ácido é ruim? Não, aquele ácido é bom porque ele mineraliza a adubação para ficar disponível para a planta. Não é ruim. Mas você tem que deixar afastado do tronco. Por quê? Próximo do tronco existem as raízes de sustentação. Mesmo no vaso vai existir raiz de sustentação. Você vai colocar mais ao redor do vaso, afastado do tronco, mais ao redor do vaso, para quê? Para não existir tanta evaporação da água do solo, porque quando a água evapora, vai levar tanto a água quanto alguns nutrientes, como o nitrogênio. Certo? O nitrogênio vai evaporar junto com a água, se você deixar descoberto. Então é bom sempre ter aquela cobertura morta para a planta ter mais umidade no solo. E aí sim entra a lógica de você irrigar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Por quê? Porque vai continuar tendo umidade no solo para a planta desenvolver. A planta não precisa ter água direto, não precisa encharcar. É só estar com o solo úmido. Porque
com o solo úmido vai existir micro-organismos que vão desenvolver, certo? E aí esses micro-organismos vão ajudar a absorção de nutrientes para a planta, beleza? Então tem que tomar cuidado nisso. Então vou mostrar aqui agora sobre a questão de irrigação, já falei. Vou falar aqui sobre a questão da poda. A época da poda. Vou mostrar aqui a mesma coisa que eu falei na aula 1. Lá tem 20 minutos eu falando sobre isso. Os primeiros 20 minutos eu falei sobre isso. Eu vou botar aqui para vocês. Aqui foi. O que acontece? Deixa eu botar aqui. Ih, tá travando um pouco. Não sei se travou o computador aqui. Não foi? Foi. Pronto, vou mostrar aqui primeiramente o clima aqui de João Pessoa, certo? Eita, é propaganda, não sei o que, um monte de coisa. Enfim, aqui em João Pessoa, o que é que eu vou analisar? Quando eu vou analisar a época de poda da minha região, o que é que eu fiz? Há uns 4 anos atrás, vou contar a historinha, 4 anos atrás, quando eu comecei a estudar e a pesquisar sobre plantação, eu descobri o canal do Sérgio Sermedian. E lá ele ensina muito bem sobre poda, sobre como adubar, ele ensina muito bem também. Só que são assuntos que ele vai fazer uma visita na casa de uma pessoa e às vezes existe uma conversa. E são algumas coisinhas que a gente consegue captar de uma poda de, sei lá, 40 minutos que ele passa. Às vezes ele coloca 12 vídeos numa casa só. E nisso daí a gente vai captando, vai aprendendo, com certeza a gente aprende muito, a gente capta uma coisa nova a cada vídeo. E aí ele falou sobre época de poda, que eu não sabia que tinha isso. Ele ensinou uma técnica que era o seguinte: você vai podar nos meses que não tem R, que o pessoal antigo já falava. Quais os meses que não tem R? Maio, junho, julho e agosto. Os meses que não tem R eu posso fazer a poda. E por incrível que pareça, quando eu descobri esse site, que é o climadata.org, eu descobri esse site, eu percebi que batia muito bem essa situação aí dos meses que não tem R. Por quê? Eu vou mostrar agora. Na minha região, cidade de João Pessoa, eu vou até voltar aqui e mostrar, mas é como eu falei, na aula 1 eu expliquei melhor sobre isso. Você pesquisa pluviosidade e o nome da sua cidade. Por exemplo, eu botei o quê? Pluviosidade de João Pessoa. E o primeiro site que apareceu foi esse, climadata.org. Então eu cliquei nele e ele apareceu com essas informações, certo? Essas informações aqui. E eu desço e venho aqui. Eu percebo, primeira coisa, eu moro aqui, logicamente que eu ia perceber isso. Que o clima de João Pessoa é um clima constante. Eita, esticar aqui minha perna. É um clima constante. Ele tem uma temperatura parecida ao longo do ano. Você pode estar vendo aqui, ó. Parecida ao longo do ano. Deixa eu colocar aqui abaixo a média de temperatura. Olha aqui, em poucos locais daqui da cidade, onde é um bairro mais alto, certo? Cercado de rios. Por exemplo, aqui onde eu moro é alto e cercado de rios. Aqui chega às vezes a 19 graus. Às vezes de madrugada quando está chovendo bem forte. Aí chega a 19 graus. Mas é muito difícil isso acontecer. Então, a temperatura média daqui é 25 graus. 26, 27, dependendo do mês, tá vendo? No mês mais frio chega ali a média de 24 graus. Certo? Com mínimas de 19 graus, numa situação dessa que eu falei, de madrugada, chovendo, num bairro alto, que vento bate direto, enfim. Então, eu percebo que aqui é um local quente. Aqui é um local quente. Eu percebo que a planta não tem a dormência que existe no sul e sudeste.
Então o que acontece? Eu posso me basear, e quem tiver um clima parecido pode se basear na precipitação. O que é isso? Chuva. Pode se basear na quantidade de chuva. E o que é que eu vi? Eu aprendi aí com o amigo também que passou rapidamente no grupo lá do WhatsApp, que ele disse o seguinte: a melhor época de colheita é a época que não tem chuva, que tem menos chuva na região. Por quê? A concentração de BRICS no cacho é maior. A concentração de BRICS no cacho é maior. Por quê? Porque tem pouca água no chão e aí fica melhor a situação do BRICS. Aí, ó, muito bacana. Peguei mais uma e aí eu comecei a misturar essas informações, certo? O que acontece? Eu percebo aqui que em João Pessoa o menor período ou o período que tem menor quantidade de chuva é novembro para início de dezembro, ou vamos dizer assim, final de outubro para o início de dezembro é a época que tem menos chuva, porque depois volta a chover bastante de novo. O que é que eu faço? Eu faço uma conta inversa, que é o seguinte: eu sei que o meu pé de uva, para a uva amadurecer, demora mais ou menos de 120 a 150 dias, certo? Então eu faço uma conta inversa. Se eu preciso de 120 dias, que são 4 meses, eu vou ter que fazer a poda 4 meses antes. Ou 4 meses e meio antes, que normalmente demora 15 dias para começar a brotação da videira. O que é que eu pensei? Isso do pé de goiaba também. O que é que eu pensei? Eu fiz, poxa, se eu quero colher em outubro, final de outubro, início de novembro, eu vou contar 4 meses antes. Vamos ver. Outubro. 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que em junho eu vou estar fazendo a poda? É, pode ser. Aí eu fiz, beleza, mas e o final de maio? Eu fui e fiz a poda no final de maio para colher em outubro. Eu posso estar colhendo em outubro. De outubro para novembro, porque eu falei, como eu disse, é de 120 a 150 dias. Então é de 4 a 5 meses para eu começar a colher na minha região. A uva. Estou falando da uva. Então assim, se for questão de goiaba também demora mais ou menos isso. Então eu posso me basear pela quantidade de chuva na minha região, certo? Mas se você for de outra cidade que tem um clima que esfria muito, o que acontece aqui também na minha região, por exemplo, algumas cidades naquela faixa de Campina Grande são cidades altas que normalmente chega em algumas cidades com uma média de 15 graus, 14 graus. É frio, é frio. É um frio semelhante ao pessoal do Sudeste. Então, assim, eles têm que se basear também nisso. Mas aí eu vou mostrar a situação de São Paulo, que muita gente que é do grupo, algumas pessoas que são do grupo é de São Paulo, outras pessoas são do Sul. Então tem muita gente do Sul e Sudeste aqui no grupo e poucos do Norte e Nordeste. O que acontece? Primeira coisa que eu vou olhar é temperatura média. Eu percebo que tem vezes que chega a 10 graus, é muito frio, e a média chega a 15 graus. Uma temperatura boa, que você percebe que a planta tem um desenvolvimento vegetativo, é como aqui na minha cidade. Entre 20 graus, a planta começa a acordar. Então eu percebo que 20 graus, ele começa a ter uma média de 20 graus, 18, por aqui, ó. Ó, agosto, né? Agosto ele começa a ter picos aqui de 20 graus, acima de 20 graus. Então você pode ver, a maioria do pessoal de São Paulo começa a fazer a poda no mês de julho, porque a brotação vai começar 15 dias depois, 20 dias depois, que é justamente em agosto, que aí em agosto ó, começa a vir acima de 20 graus. Então, o pessoal de São Paulo pode fazer a poda aqui, ó, julho para agosto. Julho e agosto fazendo a poda é a época boa, porque eu não posso me basear pela chuva.
Eric, mas aqui a época de agosto, de julho para agosto, é época que tem bem pouquinha chuva. Por que tu tá falando para fazer isso? Porque lá, quem manda na força da natureza que vai mandar é a temperatura. Porque não vai adiantar eu podar aqui em dezembro para colher, ou aqui em março para colher em junho, julho. Por quê? Porque tá muito frio, a planta para de desenvolver e se não tem desenvolvimento vegetativo na planta, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem seiva indo para o cacho. Então não vai ter como colher nessa época aqui, de junho para julho. Não tem, certo? Então vai ter muito prejuízo se você fizer a poda na época errada, tá bom? Eu posso fazer podas diferentes na minha região, observando só a chuva. O que você aí do norte pode fazer, do nordeste aqui também você pode fazer. Tem que observar o clima e a temperatura da sua região, beleza? Então, cadê a aula aqui? A aula tá aqui, a aula. Então, o que acontece? Você tem que observar isso para fazer a poda da sua planta, certo? Aí vem a situação. A aula passada eu falei só sobre poda, certo? E lá eu fiz um cálculo da quantidade de produção que eu ia conseguir ter com 16 podas, vamos dizer esporão, vamos explicar como esporão, 16 esporões ou galhos de produção que eu deixei. O que acontece? Esses 16 galhos que eu deixei, vai brotar um galho com duas goiabas, um galho com duas goiabas, um galho com duas goiabas. E lá eu fiz as contas que vai ficar mais ou menos 4 brotação dessa aí, certo? Tive que parar aqui porque me chamaram. Enfim, vai ficar 3 de 4 a 2 brotação por poda dessa. Então o que acontece? Cada poda, galho de produção, vamos dizer assim. Cada galho, vou deixar porque o galho realmente fica o tamanho desse controle aqui. Cada galho desse vai sair um galho com duas goiabas, um galho com duas goiabas. Normalmente fica de 2 a 4 num galho desse. Tem uma guia principal, isso aí eu explico melhor na aula sobre poda. Se eu não me engano, foi a da semana passada. Acho que eu falei semana passada, foi a aula 3. Fala sobre poda. E aí, o que acontece? Você vai observar o, a quantidade de produção. E aí foi o que eu disse. Numa goiabeira, ela vai ter 16 galhos de produção, que ela vai produzir mais ou menos 70 quilos no ano. Só que no vaso ela não tem condição de deixar 16 podas de brotação, de frutificação, certo? 16 podas de produção. E o que acontece? Você vai ter que deixar com menos, sempre como eu falei, proporcional. O volume do vaso proporcional à quantidade de adubo e proporcional à quantidade de poda de produção também. O que vai acontecer? Se com 16 varas de produção, 16 galhos de produção, vai dar 70 quilos, eu só posso deixar, vamos dizer aí, 3, no máximo 3 galhos. Por quê? Porque eu vou trabalhar com 10%, né? Então, assim, se eu vou até fazer a conta aqui novamente do que eu fiz lá na aula. Se eu tenho, vou entrar aqui na calculadora, se eu tenho 16 galhos, certo? Cada galho tem 3 gemas de frutificação. Cada gema vai dar 2 goiabas. Eu vou ter mais ou menos 96 goiabas, vezes 0,400, certo? Então, eu vou dar 96 goiabas com 16 gemas. Só que eu vou ter aí, na produção da goiaba tailandesa, eu expliquei isso melhor no outro vídeo, eu não posso ter 96 goiabas por ano, porque estou no vaso, e o vaso de 200 litros, vaso menor,
eu vou conseguir ter 10 a 12 goiabas. E aí, qual vai ser a conta? A conta vai ser parecida. Eu vou pegar 12 goiabas e aí eu vou fazer ao contrário. No outro eu multiplico a quantidade de gemas vezes a quantidade de produção vezes a quantidade de goiaba por produção. E agora eu vou fazer o contrário. Eu tenho 12 goiabas dividido por cada galho duas goiabas, então vou dividir por 2. Então vou ter 6 galhos dividido por cada galho, cada poda de frutificação tem 3 galhos, então eu tenho 6 galhos, eu divido por 3. Então vou ter 2 galhos. Olha só a quantidade. 2 galhos de frutificação. Então isso quer dizer que num vaso o pé de goiaba vai nascer, vai ter um galho para a esquerda, um galho para a direita, e cada galhozinho desse vai ter 3 gemas de frutificação com um galho, duas goiabas, um galho, duas goiabas, um galho, duas goiabas. No outro lado, novamente, um galho, duas goiabas, um galho, duas goiabas, um galho, duas goiabas. Vai totalizar aí 12 goiabas num pé, porque ele está num vaso. Eu não posso forçar. Mas, Eric, coisa feia da molesta, vai ficar um galho com. Vai ficar um T, um Y. Vai ficar um Y de frutificação para o resto da vida. O seu pé não pode crescer mais do que isso. Porque você está num vaso. Então, só para você imaginar essa situação. Vai abrir assim e três galhos com goiaba de um lado e 3 galhos com goiaba do outro. Essa vai ser a formação do pé. Para sempre. Então, essa é a poda que você pode fazer no pé de goiaba num vaso de 200 litros. E aí vem a situação de pé de uva. Mesma coisa. Digamos que o pé de uva vai precisar de 1000 litros. Ou, não, foi 500 litros, foi pronto. Um vaso de 500 litros para produzir 4 quilos de uva. Para um vaso de 10% do seu tamanho, eu vou precisar de um vaso de 50 a 60 litros para produzir 400 gramas de uva. Que isso eu vou conseguir com 6 uvas. Cada galho sai 2 uvas, então com 3 gemas, 3 esporões, digamos assim, ou 2. 2 esporões. Deixa eu fazer a conta também. Eu vou ter que ter até 400 gramas. Dividido por 120 gramas, eu vou ter 3 cachinhos. Numa uva, num vaso de 50 a 60 litros. Certo? Não pode ser tão pequeno, não vamos forçar. Vamos ver, num galho de 60 litros, vou ter 3, 4 uvas. 3 a 4 uvas. Se eu vou ter 4 uvas, olha só, 4 uvas, cada galho vem com 2 cachos. Mas vamos dizer assim, vamos deixar um galho com 2 cachos, então eu vou deixar 4 galhos de uva. 4 galhos de uva, olha só, 4 galhos de uva. Com cada galho um cacho. Vai produzir aí 4 cachos de uva com 120 gramas. Então, tenho como ter uva? Posso, mas só que o tamanho do pé de uva vai ser pequeno. Não posso forçar muito. E para ter 4 galhos, o que eu vou deixar? 2 esporões, porque cada esporão tem 2 gemas. Então, 2 esporões, cada esporão com 2 gemas, cada gema vai sair um galho com um cacho, e esse é o tamanho. Um pé de uva com 2 esporões. Acabou-se. Posso plantar no vaso. Vocês entenderam? Agora, como é que se faz mais ou menos a conta? Eu vou deixar aqui também. Eu vou deixar aqui o tamanho, certo? Como é que eu fiz a conta? Fiz a uva, certo? A uva, ela vai dar. A uva, cadê? Vou botar uva e goiaba, não foi? Pronto. A uva, ela vai ter que ter 4 cachos
Mas aí eu divido a quantidade de cacho por galho. No caso, eu vou ter que deixar um cacho por galho. Então eu vou deixar 4 galhos. Cada galho sai de uma gema. No caso, um esporão tem dois galhos. Um esporão, 2 gemas. Então 4 dividido por 2. Vou deixar 2 esporões. Por quê? Deixa eu ver se está filmando aqui embaixo, tá? Porque 2 esporões, cada esporão tem 2 galhos, vai dar 4 galhos. E cada galho vai ter um cacho, 4 cachos. Então esse é o tamanho do pé de uva num vaso de mais ou menos 40 a 60 litros. 40 a 60 litros. Certo? E para um pé de goiaba num vaso de 200 litros, pode voltar o vídeo, mas aí eu vou fazer a mesma coisa, certo? 7 quilos, né? Que é 70 é isso mesmo, 7 quilos dividido por 400, vou ter 17 goiabas. 17. Vamos botar 16 goiabas para ficar arredondado. 18. 18 goiabas. Cada galho tem 2 goiabas, então vou ter aí 18 dividido por 2. Dividido por 2 vai dar 9. 9 galhos. Cada galho vai ter 2 goiabas. Aí eu vou pegar cada esporão de frutificação, vou deixar mais ou menos 3 galhos. Então vou pegar 9 dividido por 3, que vai dar 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. Vou deixar 3 esporões, no caso podas de frutificação. E nessa situação eu vou conseguir colher aí 7 quilos de goiaba, certo? Tem um adendo aí. A conta que eu fiz antes, que era para deixar 2 esporões, certo? É na situação de você colher a metade, não foi? Foi 38 quilos. Foi, eu fiz a conta aqui, eu vi agora, foi 38 quilos a conta que eu falei antes. Então essa daqui é para você colher 7 quilos, certo? No outro ia colher 3,5 kg, 4 quilos. Esse aqui você vai colher mais ou menos 7 quilos de goiaba. Isso eu estou falando da goiaba tailandesa. E às vezes a goiaba tailandesa ela tem uma produção de uma goiaba por 800 gramas. Então você pode até dividir pela metade a quantidade de goiaba que vai ter. De vez de ter 2 goiabas por galho, vai ter uma goiaba só. E o que acontece? Você vai ter aí, ó, vezes 400 gramas, 7 quilos. 7 quilos e 200, 200 goiabas. Então, eu espero que vocês tenham entendido como é a situação da conta que eu fiz para a questão da poda, a época de poda, certo? Se vocês quiserem entender melhor algumas coisas que eu falei, vocês podem ir para os vídeos específicos que eu disse, que são as aulas anteriores. Então é sempre bom assistir as aulas que eu deixei aqui antes. Por quê? Porque lá tem esses conceitos básicos para vocês entenderem como é a situação de adubação. Porque aqui eu falei duas coisas. Lá também tem, por exemplo, na aula 2, eu deixei uma planilha para você fazer a conta. Então você pode fazer isso. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês podem perceber aqui que... Deixa eu... Cadê? Eu ia deixar aqui um negócio, esqueci o que era. Ah, lembrei, eu dei pausa aqui para lembrar. Eu lembrei, não era deixar aqui. Eu vou deixar na descrição ou nos cards aqui acima o link para a aula, certo? O link para a aula específica que eu falei. Ou na descrição do vídeo aqui, ou você entra no canal e vai lá assistir as aulas, beleza? É como eu falei, essas outras aulas que eu expliquei,
Eu falei básico, falei um básico do básico, mas são coisas que o pessoal às vezes não assiste e pergunta. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que vai ter um tempo que eu vou tirar essas aulas do ar, certo? Eu vou tirar essas aulas do ar. Para quem assistiu o vídeo até o final, vai ficar sabendo disso. Para quem não assistiu o vídeo até o final, isso vai ser surpresa. O pessoal vai procurar aqui no canal, não vai achar mais. Eu tive esse pensamento de tirar as aulas do ar, por quê? Porque eu tô gravando. Tô gravando. Tô dando aula. E o pessoal não quer assistir. O pessoal quer, de mão beijada, as respostas no WhatsApp, no privado. Gente, eu estou fazendo essas aulas justamente para facilitar o entendimento de vocês e porque para mim é muito mais fácil explicar por vídeo para vocês, certo? Isso eu vou estar falando uma vez aqui nessa aula. Logicamente eu vou repetir várias coisas como eu fiz aqui hoje, mas eu vou estar explicando para vocês uma vez e vocês podem repetir o vídeo, assistir o vídeo novamente. E se realmente vocês não entenderem de jeito nenhum, aí, segunda solução. Tem duas soluções. A primeira é ir no meu privado e fazer a pergunta. Assim, depois que você ter assistido o vídeo, que eu vou perguntar, você assistiu o vídeo? No vídeo eu falei isso, isso e isso. Se não assistiu, eu vou dizer, então assiste o vídeo. Mas se você assistiu o vídeo e tá com dúvida ainda, no privado eu vou perguntar isso. E aí eu vou lhe ajudar no privado. E segundo, eu vou fazer outro vídeo explicando mais específico. Assim como eu fiz com vocês aqui para o pessoal que tem vaso, que é essa aula. Então eu criei essa aula porque teve demanda de pergunta. Nas aulas anteriores o pessoal, Eric, você falou do adubação, mas não falou de vaso. Gente, eu falei, só que tem que escutar, aprender a escutar. Eu falei que é proporcional. E aqui eu fiz mais um vídeo de quase uma hora, ou foi uma hora o vídeo, falando sobre isso, que é proporcional. Beleza? Então, falei duas culturas, três no máximo. Foi o tomate, a goiaba e a uva, que eu expliquei um pouco. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilha. Para quem perguntar e vocês não souberem responder, pode mandar esse vídeo. E outra coisa, no futuro, não sei se vai ser tão distante ou tão próximo, não vou prometer, mas eu vou começar a fazer vídeos específicos por cultura. O que é isso? Vou fazer um vídeo específico para o tomate, um vídeo específico para uva, um vídeo específico para goiaba, porque assim eu vou conseguir explicar melhor só sobre aquele cultivo, sobre manejos daquele cultivo, beleza? Mas antes disso eu tenho que explicar todos os básicos, todas as bases, para todos os conceitos básicos, todas as bases, para que vocês entendam pelo menos uma introdução, para que quando eu for explicar um assunto específico, você já tem um know-how, você já tem um conhecimento anterior para conseguir entender melhor as situações, beleza? Então valeu, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve e dá a sugestão que pode ser a sua sugestão que eu posso fazer o vídeo da semana que vem, beleza? Valeu!